Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de amplificador classe D. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar fazendo o cálculo ali para estar definindo a frequência de oscilação do SG3525, tá? Como exemplo aqui no nosso circuito aqui estamos utilizando o nosso RD aqui em 10 ohms, o nosso CT em 2.2 nanofarads e o nosso RT aqui em 10K, tá? Vocês podem estar alterando os valores aqui de cada resistor e do capacitor, porém cada alteração aqui vai estar modificando a frequência de saída aqui do nosso SG3525, tá? O cálculo pode ser obtido aqui no datasheet, tá? A fórmula, perdão. Aqui onde a gente tem aqui a nossa frequência de oscilação igual ao inverso de CT vezes 0,7, que é uma constante, vezes o nosso RT, mais 3, que também é uma constante, vezes o nosso RD, ok? Então, com aqui a nossa fórmula obtida pelo datasheet, para a gente encontrar a frequência de oscilação aqui é muito simples. Eu estou aqui com a calculadora aberta, modo científico, tá? Se você não tiver uma calculadora científica, também dá para fazer. Eu vou até colocar aqui no modo no computador, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Então, para a gente obter a nossa frequência de oscilação, a gente precisa do inverso e aquelas somatórias lá embaixo, tá? Como que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou isolar a parte inversa e a parte do nosso CT, tá? Que é o nosso capacitor aqui de temporização, tá? Então, o inverso e o CT a gente não vai estar calculando na conta agora. Então, voltando para o cálculo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a primeira constante, que é o 0,7, tá? Vamos multiplicar ela pelo nosso RT. Qual que é o nosso RT? 10K, tá? Esse 10K a gente tem que expressar em ohms, tá? Então são 10.000 ohms. Então nosso 0,7 vezes 10.000, tá? Que a gente chega no valor de 7.000, tá? Esse valor de 7.000 a gente tem que somar com a nossa segunda constante, que é o 3, vezes o nosso RD. Qual que é o nosso RD? Nosso RD aqui é o que está conectado ao pino 7, nosso resistor de discharge, tá? Dead time. Nosso resistor é 10 ohms. Como é um valor baixo, a nossa constante também é uma constante de número inteiro, a gente pode fazer de cabeça já somar aqui na somatória, né? 3 vezes 10, 30. Então, nosso 7.000 mais 30, a gente então tem aqui um resultado de 7.030. Tá, agora a gente pode colocar a nossa CT na conta. Como que a gente faz isso? A nossa CT aqui é de 2.2 nanofarads. O que isso significa? Na prática, significa que a nossa constante ela é 2,2 vezes 10 a menos 9, tá? Elevado a menos 9. É um valor muito, muito baixo. Esse valor a gente pode expressar de outra maneira, tá? Quando você tem um valor elevado a menos e um número na frente, por exemplo, menos 9, que é o que a gente vai utilizar, você pode simplesmente jogar essa quantidade de 9 em formato de zeros à frente do número, e esse vírgula aqui, ó, esse ponto, você vai jogar ele para frente também, pulando apenas uma casa decimal, tá? Como que você faz isso, tá? Em vez de você colocar 2,2 vezes 10, aí elevar a menos 9, vocês simplesmente vão fazer assim, ó.
0, vírgula, tá? Você pula uma casa decimal. E você vai contar 9 vezes o número 0, incluindo essa primeira casa. Então, a gente tem um 0. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Colocou 9 zeros, com a vírgula deslocada aqui, uma casa decimal. Vocês vão colocar o valor do nosso capacitor, tá? Ele era 2,2, passou a vírgula para frente aqui, então ele vai ficar 22. Tá? Colocamos então o valor aqui do nosso capacitor, tá? Em formato aqui decimal. A gente vai multiplicar esse valor pelos 7.030 que a gente obteve na conta anterior, tá? Esse valor vai nos dar aqui outro valor, deixa eu anotar, 0,00001546, tá? Eu vou só utilizar aqui 4 casas depois do 0 e eu não vou pegar esse último número 6. Podemos apagar isso aqui. Vamos voltar para o datasheet, tá? Então, nosso datasheet ele perde o inverso, tá? Do resultado daqui de baixo que a gente acabou de obter. Para fazer o inverso é muito simples. A gente vai colocar aqui o número 1 dividido pelo resultado que a gente obteve, que é o 0,00001546, tá? A gente chega então num resultado de 64,68 kHz de frequência de oscilação, tá? Porém, esse 64,68 kHz não é a frequência que a gente obtém aqui, é a frequência de oscilação do nosso circuito. Para a gente obter a frequência aqui, a gente precisa dividir por 2, tá? Cada pino desse aqui vai receber metade dessa frequência. Então, a gente vai voltar aqui na nossa calculadora e simplesmente dividir por 2, tá? Então, 32,34 kHz, tá? Essa é a frequência do nosso circuito aqui simulado. Vou até adicionar aqui um texto. Trinta e dois vírgula 34 kHz, tá? Então eu sei que com esses dois valores de resistores e esse capacitor vamos obter aqui 32,34 kHz, tá? Isso na teoria, que na prática a gente sabe que se for um resistor com 5% de tolerância, a gente vai ter alteração aqui, vai ter alteração aqui. E o capacitor também aqui na prática ele não vai dar os 2,2 nanofarads exatos, tá? Então a gente aqui tem uma frequência aproximada do nosso circuito. Beleza? Então é assim que você obtém aí e faz o cálculo da frequência de oscilação do SG3525. Ok? Já aproveitando aí o vídeo, a gente também já vai calcular aqui quantas espiras a gente precisa no nosso trafo para estar chegando a tensão de 50 volts ali simétricos para o nosso circuito, tá? Deixa eu utilizar aqui o texto mesmo. Deixa um pouco maior aqui. Para a gente saber a relação de espiras do nosso transformador, tá? Um transformador ideal, ele usaria a seguinte expressão: N1 sobre V1 igual a N2 sobre V2, tá? Deixa eu colocar aqui. E deixa eu descer mais um pouco. Opa. Ok, tá?
Então, para um transformador ideal, essa é a relação, ok? N1 sobre V1 igual a N2 sobre V2, tá? Deixa eu adicionar aqui outro texto. Sabemos que o nosso V1 ele vai ser de 12 volts, tá? 12,6, mas vamos arredondar para 12 volts. Sabemos, no meu projeto eu quero 4 espiras para o meu primário, tá? No trafo. Então, o nosso N1 é igual a 4, ok? Também sabemos que o nosso V2 tem que ser de 50 volts, tá? Então, a gente tem aqui as nossas 3 constantes, tá? Deixa eu aqui no mover. Temos então nossas 3 constantes aqui, V1 igual a 12, N1 igual a 4, V2 igual a 50, tá? Para a gente obter aqui a nossa N2, que é o número de espiras no secundário, a gente tem que fazer a seguinte conta. Deixa eu abrir aqui o Paint, só para vocês não se perderem. Deixa eu colocar aqui. Ó, a gente precisa então que a nossa N2 ela é igual a nossa V2 vezes N1 dividido por V1, ok? Sabemos então que a nossa V2 ela vale quanto? 50, tá? Essa é a tensão que a gente quer no secundário. E a gente sabe que a nossa N1 ela equivale a 4 espiras, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, 50 vezes 4 dividido por quem? Por V1. Quem que é a nossa V1? 12 volts, que é a tensão que a gente tem no primário. Dividido por 12, tá? Então a gente abre a calculadora. A gente faz 50 vezes 4. A gente vai chegar a 200. Dividimos por 12. Temos então o valor de 16,66, tá? Arredondando 17. Então, essa é a quantidade de espiras que a gente precisa para o nosso secundário. Deixa eu abrir mais um texto aqui, tá? Porém, a nossa fonte, como ela é push-pull, então a gente vai ter aqui o nosso primário, 4 mais 4 espiras, tá? Com center tap. E o nosso secundário vai ser de 17 mais 17 espiras. Ok? Então essa é a relação aqui de voltas para o nosso trafo do amplificador, tá? Com 4 mais 4, aplicando 12 volts no primário, eu vou estar obtendo aqui com 17 mais 17 voltas no secundário, 50 mais 50 volts, ok? Então essa é a conta básica aí para você estar definindo aí qual que é a tensão no secundário do trafo, tá? Próximo vídeo a gente vai estar escolhendo qual vai ser o núcleo do nosso trafo, tá? Com relação aqui à frequência, que é muito importante que a frequência tem que casar com o núcleo, senão o núcleo vai saturar e pode acabar aí queimando os FETs e os diodos lá na retificação.
Então, próximo vídeo fique ligado que vai ter um pouco mais de cálculos aí, beleza? Te espero você então no nosso próximo vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha. Qualquer dúvida, comente aí. Falou!